importância da gente falar do Pedro é o seguinte: trata-se de um jogador raro no futebol mundial. Alan, não seja, né, assim. Para que você... Amigão, vamos lá? É um camisa 9, sabe jogar como 9 de origem, é um cara que sabe fazer o pivô, tem talento para jogar fora da área, né? Não tem muita mobilidade, mas está readquirindo. Ano passado, então, ele estava com uma massa muscular muito avantajada, vamos colocar dessa forma, Castanho. E eu acho que ele está começando a perder um pouco de massa muscular e o Paulo Souza vem cobrando ele mais movimentação. Então, para que ele tenha mais oportunidade, a movimentação vai ser fundamental. Trata-se de um jogador que o Flamengo fez uma aquisição e os valores foram consideráveis. A gente vê aí o dólar e o euro. Por mais que o dólar tenha dado uma reduzida aí, né? O dólar já, hoje, na última sexta-feira, já deu uma subidinha para 5,20 de novo. O euro já é um valor alto. Eu acho muito pouco provável que algum clube no Brasil, independente do clube, aí eu me refiro, inclusive, né, Atlético Mineiro e a equipe do Palmeiras, tenha condições de tirar o Pedro do clube de regata do Flamengo. Mas aí eu queria ouvir um pouquinho da sua análise. Além disso, eu sei que você vai falar muito com relação, né, à grande mídia, né, ao seu Vampeta, e outros mais que tentam a todo custo, né, colocar na cabeça do Pedro que ele tem que arrumar uma briga com a instituição Clube de Regata do Flamengo para que ele possa jogar de titular em outro clube. E aí, estão falando que meu áudio está chiando aí, meu parceiro, desculpa. Eu acho que quem chia mesmo sou eu, né? Todo mundo fala que carioca tem esse chiado aí, eu vim de Minas, todo mundo capaz, mas vocês chiam muito, uai. Vocês falam muito chiado, uai. O X, Pode ser que eu esteja chiando aí, né? Então, agradecer o amigo aí, mas aí eu quero saber. Então, Castanho, o que você tem a dizer dessa questão do Pedro? E outra, o assédio, ele pode ser feito, na sua opinião? Não pode? É correto? É errado? Eu queria ouvir um pouco do Castanho. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro falar, né, dessa questão do Pedro que você falou, até citei hoje lá no meu canal, porque é um jogador, assim, que se eu sou o treinador da seleção brasileira, eu levo o Pedro para a Copa do Mundo. Vai ser meu titular? Talvez não, mas ele é o único jogador que pode mudar o jogo para mim numa questão de característica, né, de ser mais um homem de presença diária, de ser um homem realmente de referência, de fazer um pivô. Porque se você colocar aí, então, Gabriel Jesus, Firmino, próprio Matheus Cunha, não são esses jogadores, né? Então, eu acho que é um jogador, sim, para que você, né, possa ter no grupo. E aí, tem alguns amigos no chat que estão reclamando do assunto Pedro, mas o problema não somos nós que não deixamos o Pedro. Porque o Pedro está lá treinando. O Pedro está lá treinando, está feliz, né? Vai para o jogo amanhã, não sei se vai ser titular, deve começar no banco, mas vai para o jogo amanhã. Só que a mídia é que não deixa. E fazendo uma tempestade numa situação ao ponto, né, do Vampeta hoje, não, ontem, ter falado, né, que ele tinha que arrumar um tumulto dentro do Flamengo para poder ser negociado. E um cara que tem voz, Alan, que tem microfone, está falando hoje numa televisão e numa rádio, porque a Jovem Pan hoje tem televisão, né, para poder falar uma situação dessa. Olha o que o cara faz. E entre outros jornalistas também, né, da imprensa aí, que vem falando bastante sobre essa questão, que estão inconformados com o Pedro estar no banco. E aí é o que ponto? Teve que levantar números para mostrar que o Pedro está jogando, né? Esse ano ele já está jogando jogo sim, jogo não, está jogando direto aí. E é um jogador que ele já foi convocado 2 vezes pelo Tite, jogando pelo Flamengo. Inclusive, ela, nas 2 vezes que ele foi convocado, ele voltou machucado. As 2 vezes que ele foi para a seleção, ele voltou machucado. Inclusive, né, ficou de fora contra o Racing, né? Entrou no finalzinho lá, naquele jogo que ele não tinha condições. E aí, não só o Vampeta, mas o Vampeta, para mim, ele foi em excesso, tá? Porque chegou a falar uma questão dessa. Porque vários outros vêm falando, Alan, de que ele está na reserva, que ele tinha que sair, que o Casagrande falou, né, que ele tem que buscar uma equipe para ser titular. Quando, na verdade, Alan, ele já queria vir para o Flamengo desde sempre, porque quando ele estava no Fluminense lá, o Celso Barros deu uma entrevista para o Charla Podcast falando que o Pedro foi lá na sala dele chorando, pedindo para ser liberado para o Flamengo. Isso naquela época o Jorge Jesus queria um 9, né? Que depois também quase veio o Balotelli. Aí ele vai para a Fiorentina, 3 meses depois, 4 meses depois, está no Flamengo. Chega no começo de 2020. Ele já chega no Flamengo sabendo que uma dupla ali funcionou como uma das maiores de todos os tempos. Gabigol e Bruno Henrique. Então ele sabe muito bem as condições que ele veio para o Flamengo. O time dele do coração,
quer ganhar títulos, conseguiu, já foi campeão brasileiro em 2020, né? E se Deus quiser, esse ano a gente vai ganhar mais títulos aí, e ele vai ser uma peça importante. Agora, sobre a questão do assédio, Alan, acaba sendo. Porque muita gente fala assim: o Palmeiras tem direito de tentar o jogador. Tem, claro que tem. Como o Flamengo também tem. Mas eles não reclamam, todo mundo não reclama, quando os times vão primeiro no jogador, Alan, e depois no time. Não tem que ser o contrário? Ninguém faz isso. A verdade é essa. Porque para você ir lá tirar um jogador do Santos, você vai primeiro saber se o cara quer vir. Você não vai no Santos primeiro. Não. Primeiro vai no jogador. Então isso acontece direto. E eu acho que o Flamengo também tinha que ir lá no Palmeiras lá e ver um jogador lá para poder dar um tirinho lá também. Meu irmão, jogo não é assim, irmão. Os caras não fizeram. A gente faz também. Agora, chegar ao ponto, Alan, de na assessoria de imprensa do Palmeiras, sei lá, num grupo de WhatsApp onde tem, de falar que estava tudo certo com o Pedro, que só faltava a liberação do Flamengo, o que é fake news, o que é um absurdo, né? E estão fazendo isso para tumultuar também. Então vai lá, meu irmão, tem o Everton, tem o Rafael Veiga, tem o Danilo, tem o... Vai lá, dá um tirinho lá também, ó. Então, vamos lá, Castanho. Tem o João Gomes. Então, é o Gomes, né? É João? O zagueiro? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. É o seguinte, eu sempre fui daquela prática, vento que venta lá, venta cá. Então, eu não vou falar que não é correto assediar o jogador. Todos os clubes fazem isso. A gente foi até o empresário do Arrascaeta e ao Arrascaeta e já havíamos feito a proposta quando ele acabou se revoltando porque ele tinha problemas ali com o Cruzeiro à época e a gente contratou o jogador junto ao Cruzeiro. Então, isso acontece, rapaziada. Que fique claro aqui. Não vamos querer também só bater nos caras, nos dirigentes aí de outras equipes e passar a mão nos dirigentes rubro-negro, porque a gente sabe que o Marco Braz está cansado de fazer isso. De procurar atleta e falar, vai lá, se desvincula lá da equipe que você está que a gente vai fechar contigo. Ele fez isso com o nosso treinador. O Paulo Souza foi exatamente isso. Ele virou, não vou pagar a multa na Polônia, não posso e não quero arrumar briga lá na Polônia. Então, se você conseguir, Paulo, você acaba sendo contratado pelo Flamengo. O Paulo Souza foi lá e fez isso. Então, não tem erro nisso. Não vamos criticar. O que a gente está criticando é a forma como, como isso está ganhando corpo. Porque é tudo em cima de um castelo de areia. Não tem absolutamente nada do Palmeiras fechado com o atleta ou seu empresário, E aí, a mídia paulista pega isso e começa a querer soltar um monte de veneno, criar um mal-estar do jogador dentro do clube de regata do Flamengo. E para a galera que está pedindo o posicionamento do Pedro, se nós formos no Twitter do Pedro, tá lá. Uma foto dele com a camisa do Flamengo, estou muito feliz. Eu teria até que resgatar aqui. Eu vou ver se eu consigo resgatar aqui, Castanha. Se você conseguir aí o Twitter do Pedro, seria importante para a gente poder ver. Então, até o atleta se posicionou. Porque, ao perguntado também lá o Marco Braz falou, não, o atleta está feliz aqui, não tem absolutamente nada, não chegou nenhuma proposta. Se chegar, a gente vai ouvir, E se for uma proposta condizente, nenhum jogador é inegociável. Assim, Castanha, eu vi o Bebeto sair do Flamengo para ir para o Vasco. Não sei se você recorda disso. Você é da mesma idade que eu, você deve lembrar também. Ninguém acreditava que essa negociação pudesse acontecer e o Bebeto saiu do Flamengo e foi jogar no Vasco à época. A gente já viu várias negociações. O Ronaldinho Gaúcho foi anunciado no Flamengo, tinha mais 2 anúncios já à época, lembra? Tinha um lá, no Sul, e tinha outro, se eu não me engano, era do Palmeiras também, não foi o Palmeiras que ia contratar? Tinha, na época... Foi. Você falou do Gustavo Gomes, por exemplo. O Gustavo Gomes estava para fechar com o Flamengo. O Gustavo Gomes, ele estava vindo para o Rio de Janeiro para poder fechar, quando o Palmeiras entrou e ofereceu mais. Aí o empresário dele quis negociar. Não, que o Palmeiras ofereceu mais, o Flamengo não quis entrar em leilão e ele pegou o voo para São Paulo. Ele estava vindo do Milan para cá. Isso acontece direto. Então, e aí isso não é, na minha opinião, assim, Castanho, vou ser muito franco, não tem erro nenhum nisso. O que tem de erro é a mídia. Só que aí, quem a gente chama de mídia? A gente está chamando Vampeta. Que, assim, desculpa, Ele, eu até entendo ele se posicionar dessa forma de querer forçar a sair, porque ele nunca foi um profissional ao pé da letra. Ele pode ter jogado a bolinha dele lá e o caralho, ter sido importante em alguns clubes, mas profissional o Vampeta nunca foi, sempre foi um cachaceiro.
né? Sempre foi quase um alcoólatra. Então, assim, desculpa, eu entendo que pelo menos que as opiniões do Vampeta, para mim, nunca fizeram diferença. Eu apoio a época, né? É uma das falas dele que ficou consagrada, a época quando ele jogou no Flamengo, que ele falou assim: eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo, tá tudo certo. Isso aí eu concordo, né? A época era a verdade, sim, absoluta, né? E nós não podemos cobrar tanto assim, mas ele, como um homem, como ser humano, desculpa, ele não tem moral nenhuma, talvez por isso, né? Talvez por isso ele acabe puxando, né, a fila ali, para poder pedir para que o Pedro tenha esse tipo de atitude. Vale lembrar que o Flamengo pagou toda a quantia que foi pedida para repatriar o atleta, tá? O Flamengo paga rigorosamente em dia o atleta com o salário previamente acordado. Então não tem o porquê, e como o Castanho muito bem lembrou, o Pedro chegou sabendo que nós tínhamos uma dupla de ataque sensacional, fantástica, que tinha conquistado tudo e que tem números maravilhosos dentro do clube de regata do Flamengo. Ele corre por fora e vai continuar correndo para que ele possa, quem sabe, ter o seu lugar ao sol ali e ser o titular do Flamengo. E se nós pegarmos pelo ano de 2022, a gente tem visto um Pedro tendo muito mais oportunidade do que teve no passado. A gente está começando a entender e ver que talvez o Paulo Souza possa conseguir encontrar uma forma com que os dois joguem, com que tanto o Pedro quanto o Gabigol joguem juntos, coisa que muita gente afirmava não ter como. Então, o que ele cobra ainda é mobilidade. Mobilidade essa que eu vi muito acontecer por parte do Gabigol. O Gabigol, que é um jogador também que joga mais fixo e tudo, o Gabigol no último jogo, Castanho, fez chover, né? Fez chover. A forma como o Gabigol jogou diante do Botafogo foi um absurdo. Eu não estava no pós-jogo, mas o que ele jogou, irmão, movimentação, tapa na bola, construindo jogada, iniciando, voltando para recompor, para marcar. Cara, o Gabigol, para mim, foi, vou falar perfeito, porque perfeição é difícil a gente achar, né? Mas foi, assim, uma nota altíssima. Eu nem sei qual foi a nota dele no SoftScore. Mas, assim, que ele, para mim, ele jogou muita bola no jogo passado, e aí o Pedro tem que ser um jogador mais leve, mais móvel. É o que o Paulo Souza exige e quer que ele faça. E ele tem que fazer. A gente pode falar também do Lázaro aqui, que começou a ter espaço. E aí, né, quando eu falo para você a diferença de um treinador de verdade, galera, é justamente essa. Você pega a fala lá do seu Rogério Ceni, falando que o Lázaro não tem intensidade, o Lázaro não tinha condições de jogar no Flamengo e tudo mais. Aí agora você vê o Lázaro com o Paulo Souza, uma intensidade absurda, um jogador que está, né, assimilando rapidamente os ensinamentos do Paulo Souza, o que ele pede para que seja feito. Então, né, o quanto um bom treinador potencializa jogadores. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!